Olá a todos, mais uma vez com vocês para um novo episódio do Que Ninguém Te Conta. Eu sou Rodrigo de Godoy, VP de Exame Academy. Estou muito bem acompanhado do meu colega e co-host Felipe Collins, CEO da Future Dojo. Fala, Godoy, como vai? Muito bem, agora você viu falando corretamente. Exato. Future Dojo, como manda o figurino. Dojo, como manda o manual de branding da marca. E hoje temos mais um episódio super especial, dessa vez com Renata Feijó, VP de People, Legal e Compliance da Loft. Muito bem-vinda, Renata. Muito obrigada, estou super feliz de estar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos. Várias histórias não lineares farão parte deste episódio, mas não vou dar nenhum spoiler. A gente sempre se policia, sabe, Renata? Então... Isso. Na apresentação do convidado, a gente sempre se policia para não dar spoiler. Então, super te entendo, porque dentro da Loft, uma das coisas que eu sempre falo é que eu sou a pessoa que lança spoilers dentro da companhia. A gente teve muita dificuldade no começo. Pois é. Estamos aprendendo e evoluindo. Eu entendo a dificuldade. Renato, o que contam sobre você, além do VP de Legal Compliance e People, agora eu inverti a ordem, finge que eu segue. Da Loft, é que tem passagem por Guia Bolsa, por Fintechs e por vários outros lugares, uma carreira super interessante. Mas o que não contam? De onde você veio, o que você estudou, qual que é a sua trajetória, o lado B da sua trajetória, da sua carreira? Muito legal. Felipe, o que não contam, acho que é muito essa questão da não linearidade, né? A gente tem o costume de achar que o sucesso é uma linha reta do ponto A para o B e, na verdade, ele é muito mais desafiador na hora de viver. Então, sou de Natal, fiz todo o colégio lá, a faculdade lá também, na UFRN. Decidi fazer direito muito por achar que era uma vocação de justiça e tudo mais, e muito com o sonho de uma carreira pública. Você queria ter uma carreira pública? Eu queria ter uma carreira pública, e isso é muito interessante, porque quem me vê hoje juíza, dificilmente promotora, advogada, acha isso. Procuradora da República, que era o concurso que me daria os desafios que eu queria ter. Eu queria muito combater a corrupção no Brasil. Então, já vejam que tem uma questão muito grande de impacto, né? Eu queria tentar transformar alguma coisa. Na época, eu brinco que não tinha nada de Lava Jato, nem nenhum outro movimento que me desse uma esperança, exato. E um professor meu, orientador na época, brincou e fez assim: olha, Renata, você vai ser muito frustrada se você for seguir nessa carreira pública, porque você tem bastante energia, você quer mover as coisas muito rápido, tem muito mais a ver com o perfil empreendedor. O professor da faculdade. Exato, meu professor orientador, inclusive. Ele falou isso pra mim e eu fiz assim, cara, quando eu olho pro meu futuro, frustrado, não tá entre as palavras que eu gostaria de pensar. E quando você levou esse choque, você tinha quantos anos? Eu tinha 21, eu me formei com 21, então foi mais ou menos ali. Que aí você falou, putz. Eu fiz, cara... e agora, né? É um grande e agora. Esse é a verdade. Então, eu parei e lembrei assim, e aí? Estava formando em Direito, já estava com a OAB feita. Eu olhava para o mercado de Natal e eu não me reconhecia muito bem na iniciativa privada, porque você está falando muito de um advogado com perfil contencioso, e eu não entendia que era ali que eu ia fazer carreira. E eu fiz assim, cara, a única coisa que eu sei fazer é estudar. E aí eu fui para uma coisa bem raiz mesmo, assim, que eu gosto bastante sou bastante curiosa. Eu fiz, cara, se eu vou estudar, deixa eu entender o que são as oportunidades que eu tenho de estudar. E conhecer novas coisas. E aí foi quando eu decidi vir para São Paulo. Mas assim, não é que eu tinha na minha vida pessoas que já tinham vindo para São Paulo, que me contavam sobre o mercado aqui, as oportunidades. Eu realmente não tinha. Você é a primeira pessoa que veio a São Paulo da tua família? Eu sou a primeira pessoa da minha família que vim para São Paulo e que, inclusive, tanto eu quanto meu irmão, a gente é a primeira geração que se formou dentro da minha família. Exato. O que tem na água de Natal que sempre forma uma galera totalmente fora da curva, assim? Eu conheço empreendedores especificamente de Natal, que é uma coisa... Gente que nunca teve ali uma grande referência, mas vai e na raça consegue ter uma carreira super fantástica, assim. Olha, é um povo bem batalhador. Eu tenho muito orgulho. Toda vida que eu volto para Natal, eu fico feliz com essas raízes, né? Eu acho que imagino que todo mundo tenha isso, mas eu particularmente sinto isso toda vida que eu volto lá, porque você nasceu já num lugar muito
privilegiado do ponto de vista natural, né? Para você sair de lá já é uma decisão assim, cara, Difícil, você precisa né? querer muito, né? E você não vai sair para fazer qualquer coisa, você tem que sair por algum propósito muito claro. Eu, pelo menos, penso assim. E além disso, deixar a família, né? Deixar os laços. Exato. Assim, eu também, como você, eu sou um migrante interno. Eu também não sou de São Paulo. Mas é uma decisão sempre que você põe na balança muita coisa, né? Você deixa muita coisa atrás de perseguir algum sonho ou alguma vontade ou algum ideal. Então, foi com isso que eu vim pra cá, né? Na verdade, na minha cabeça, eu ia descobrir algumas coisas novas e voltaria. Então, eu nunca pensei em, vou pra lá, fazer uma carreira, não tinha isso. Então, eu vim pra cá continuar fazendo minha pós-graduação, continuar estudando ainda dentro do ramo do direito. E quando eu cheguei aqui, foi muito interessante, porque para mim foi um mundo completamente novo. Eu comecei a trabalhar com direito arbitral lá na Câmara de Arbitragem da Fiesp, e para mim isso era uma coisa assim completamente você distante da realidade. Com esse desafio na mão, eu vou. E aí eu vejo. Eu vou estudar. E eu vim com a matrícula da faculdade pra cá, né? E cheguei aqui, eu preciso me sustentar, né? Alguém precisa pagar essas contas. Então, eu comecei a procurar trabalho e achei esse trabalho da Fiesp super interessante. Na época, eu dividia apartamento também com uma colega de Natal e ela foi trabalhar no escritório de advocacia e a gente trocava muitas percepções, porque para ela também era um mundo novo. Então, quando eu comecei a trabalhar com esse direito arbitral, na época, inclusive, a gente estava discutindo a lei, a legislação de direito arbitral, na minha cabeça isso era uma coisa tão abstrata, porque não existia, até hoje deve estar chegando mediação de conflito lá em Natal, e talvez de uma forma bem diferente da forma como é praticada aqui em São Paulo. Mas aqui em São Paulo já era muito estabelecido. Não era só que estava começando, já era estabelecido, já era uma prática que as empresas adotavam como uma forma de resolver conflito. E aí eu entendi que muito do que eu sabia era nada, assim, né? Ou seja... É um choque que a gente normalmente tem em algum momento da trajetória. Nossa, foi logo no começo, e eu entendi que aqui em São Paulo tinha muita coisa que eu não sabia. Então, lembra da dúvida que eu tinha lá em Natal, tipo, o que eu vou fazer agora nesse mercado? Aqui a dúvida aumentou. Aqui a dúvida ficou assim, cara... Pelo menos tem opção. Mas sim, pelo menos tem opção. Você disse que veio com matrícula para São Paulo. Na verdade, você tinha se formado, né? Só pra gente montando a linha aqui. É isso. Você tinha se formado em Direito pela Federal e veio para São Paulo com a pós-graduação na PUC. Pós-graduação na PUC, isso. Em Direito. Em Direito ainda, exato. Tá. E aí, vim pra cá, comecei a cursar, um mês depois que eu comecei a cursar, eu comecei esse trabalho na Fiesp, aprendi muito, eu convivi com todos os grandes escritórios de advocacia daqui de São Paulo, né? Então, pra mim, isso também foi um aprendizado, porque eu não sabia. Lá em Natal, de verdade, a maior banca de advogados deve ter 15 advogados. Aqui isso é considerado um escritório de, tipo, nem porte, né? Então, então, esse veio o grau do choque que eu tive em entender o tamanho do mercado de São Paulo. Depois que eu comecei a entender isso, eu comecei a entender que tinham formas diferentes de você operar dentro do direito. E aí, isso para mim foi onde veio a grande alavanca e a grande decisão de mudar para a empresa, né, pelo perfil do profissional que estava trabalhando lá. E aí sim eu brinco que eu dei a sorte, ou foi alguma coisa que aconteceu, conjunção dos astros, o que for. Mas aí foi quando eu vim conhecer o mundo de tecnologia, né? Quando eu entrei e comecei a fazer esses processos seletivos para empresas e comecei a entender o ambiente de tecnologia, que era um ambiente que fomentava muito mais o protagonismo, a autonomia, com bastante responsabilidade, claro, eu gostei muito disso, porque tem muito mais a ver com o ambiente empreendedor. Sim. Né? E eu também, até então, eu não sabia que isso era possível. Eu achava que era uma coisa que você via nos filmes. Tanto é que a primeira entrevista que eu fiz numa empresa de tecnologia, eu saí, liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu acho que é tipo trabalhar no Facebook. Que era a empresa de tecnologia que eu tinha referência. Né? Então, eu saí de lá e quando eu decidi migrar pra esse setor, eu lembro que eu acho que a maioria dos meus amigos achavam que eu era hippie. Sabe? Tipo assim, não vai ganhar dinheiro. Não vai. Tá indo só por paixão, tá não, indo sabe, por convicção. O que tá acontecendo, sabe? Ninguém ia para empresas que estavam começando. Eu lembro que meu pai mesmo ficava procurando imagens das empresas para conhecer, para saber, porque eram empresas que estavam começando. E realmente... Era um pouco de tabu ainda. Era. E eu acho que esse conceito de startup é legal fazer parte de uma...
é bem recente, né? É bem recente. Super É bem recente. recente. Não, Que ano que foi a sua primeira experiência com empresa de tecnologia? entre 2014 e 2015, foi nessa virada. Então era muito inicial. A gente tava na primeira onda Muito de baixa, tecnologia. muito baixa né? percepção ainda. O Brasil não tinha nenhum unicórnio, era uma coisa. Não, outro contexto. né? Outro E foi contexto. pré-pandemia, né? Porque eu acho que assim, essa percepção também do digital, da tecnologia, etc., mudou completamente de final de 2019, começo de 2020 pra cá, né? Com certeza. Eu acho que o fato da gente ter tido alguns sucessos nessas empresas no Brasil fez com que o setor ganhasse bastante notoriedade, né? Então, o próprio primeiro caso da 99, depois a gente começou a ter outros unicórnios. Então, a gente foi tendo algumas empresas que foram ganhando relevância dentro do cenário nacional, atraindo investimentos e etc., que começou a... Nossa, tem um caminho aqui. Mas antes disso, era um super tabu. Era uma coisa que, assim, o que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? Entendeu? Então, eu acho que isso é super interessante, porque do que eu vejo de oportunidade, é uma nova forma de você fazer, de você gerar essas relações de entrega de valor para o cliente, que são muito positivas também, óbvio, junto com as empresas mais tradicionais, cada um tem o seu E essa sua papel. primeira experiência de tecnologia digital, startup, foi em qual Foi lugar? no Moip, é uma empresa de pagamentos. Moip de pagamento. Exato, a empresa nasceu em 2007, foi criada por 3 mineiros que depois vieram para São Paulo e estava nessa jornada de digitalização dos processos de pagamento, né? Então, era muito inicial, os principais competidores eram PayPal, PagSeguro, agora, inclusive, o Moip foi vendido recentemente para o PagSeguro. Então, você pegou Moip no começo... Moip, exato. O Moip já estava de estrada ali fazia uns 7 anos, mais ou menos, né? Que eles nasceram um pouco antes, mas eles estavam escalando. Então, eu participei de um momento de início do departamento jurídico, então tinha uma questão de entender como esses processos dentro da empresa geravam valor para a empresa ou reduziam custos, porque faz parte do jogo. Exato, ali, faz parte do jogo. E também a gente estava num processo de início da regulação com o Banco Central. Então também teve um pouco do Banco Central entrando nesse mercado de pagamentos, que hoje em dia já está super dentro. O sandbox está tudo determinado na época. Na época estava tudo E nesse começando. momento muito focado em legal. Nesse momento muito focado em legal, exato. Em fazer essa construção toda. E aí... Lá dentro a gente foi trilhando essa trajetória, consolidando. A gente fez a venda da empresa para uma empresa multinacional, que era a Wirecard na Alemanha, fez essa integração. E depois disso, com bastante dor no coração, porque eu adorava o ambiente empreendedor de lá, eu resolvi sair da empresa muito por entender que o departamento já estava todo muito bem montado, a máquina já estava setada, a pessoa que ia liderar também já tinha sido formada, então eu acabava sendo uma peça que poderia ou ir para um novo desafio dentro da empresa ou para um novo desafio fora. E a decisão foi, cara, eu acho que eu preciso ir para um novo desafio fora, porque vai me dar mais gás e animação naquele momento Essa de vida. Essa é uma decisão não óbvia de carreira, né? Zero óbvia. Já montei aqui, eu trabalhei esse tempo todo para montar a estrutura que eu queria. Um sucessor ou uma sucessora, uma área montada, uma empresa estabelecida. Agora eu quero fazer outra coisa. Mas então, esse foi uma das coisas que eu descobri no meu perfil. Isso também é uma coisa que eu fui aprendendo ao longo da carreira, né? Eu sempre tive esse ímpeto de começar as coisas, de montar, de estruturar, mas em algum determinado momento, algumas coisas começavam a me dar muito tédio. E eu queria um novo desafio. E só que eu não entendia o que era essa palavra. E aí, simplesmente, depois de fazer isso 2 vezes e entender que quando chegou nesse mesmo momento, eu fiquei assim, calma. Não tá no perfil de desafio que me mantém mega empolgado, extraindo o meu melhor e eu impactando o melhor da empresa. Acho que temos alguma coisa para resolver. Qual era, olhando agora para trás, qual era esse gatilho do tédio? Era sempre quando está muito bem estabelecido. Porque Isso é estar estabelecido excelente. não significa que não haja desafio. Não, né? existe vários... Mas esse é o ponto. Eu acho que você tocou num ponto especial, Godoy. Eu acho que as pessoas têm que ter muito clareza do que elas têm de força, de fortaleza, né? E de quando outras pessoas têm outras fortalezas que complementam. Eu sempre fui de reconhecer isso, inclusive dentro dos meus times e também para mim. Eu acho que quando você chega no momento de estar numa máquina mais estabelecida, você demanda uma série de skills diferentes do que eu consigo talvez aportar.
Então, eu prefiro que essa pessoa venha, que ela vai tocar com toda a paixão, vontade Você e entrega a tocha habilidade. olímpica, né? Exato, com toda a paixão, vontade e habilidade, do que quando eu vou tocar. Tanto é que esse foi um dos pontos que eu conversei com o Flória quando eu fui pra Loft. Eu falei, cara, eu queria saber o tamanho da ambição da empresa, porque eu preciso desse desafio móvel, que vai, que acontece, porque é assim que eu me movo. Eu não gostaria de chegar daqui, tipo, sei lá, 2 anos e estar com a mesma história pra contar. Tipo, não vai ser legal, assim, não na minha perspectiva, né? Sim. Óbvio que da perspectiva da empresa, se eu entregar uma coisa, tipo, fui lá pra montar um departamento e entreguei, isso é ótimo, mas do que eu tinha de... Não é divertido, né? Do que eu tinha de ambição, eu queria que tivesse um pouco mais dessa dinamicidade. Bom, encontrei, né? Eu ampliei o escopo, que já estava considerando compliance no Guia Bolso, já estava considerando relacionamento institucional. Na Loft, eu acabei ampliando também para a parte de pessoas. E é um super desafio. Essa que era a minha pergunta, porque quem vê como jornada mais tradicional, vê legal e compliance, Ok. correlato, faz sentido. Legal, compliance e relação com investidores. Ok, a caixa é grande, mas dá pra encaixar. Legal, compliance, relação com investidores e pessoas. É outro bicho, em Completamente tese. diferente. Como que é a tua transição? E não é nem a transição porque você sai do que você fazia antes e você pega uma área inteira do zero. Coloca junto que vai dar certo. Não é só uma transição corporativa, Isso. é uma transição de responsabilidades, né? Sim, sim. É bem um aumento de responsabilidade e assim, antes de passar por tudo isso, desde o momento zero que eu assumi qualquer papel de liderança, esse é um tema, pessoas para mim é um tema core. Então, desde a época do MOIP, mesmo que eu não tivesse o mandato, lembra que eu falei que eu tenho um viés bem empreendedor, né? Eu lembro que eu puxava os 3 fundadores e eu fazia trimestralmente um relato para eles de como é que estava o clima da empresa. Como é que a gente ia reconhecer os nossos talentos. Ninguém tem pedido isso. E assim, sabe? Isso, você foi pra Loft em que ano? Eu fui pra Loft em 2019. 19. E aí, mas desde a época do MOIP eu trago isso como uma temática porque eu entendo que as pessoas, genuinamente, são as pessoas que fazem o resultado. Então, assim, Completamente. Você pode falar o que for, mas são as pessoas que fazem o resultado. E eu sempre Mesmo entendi pra isso. automatizar algo, vai ter alguém apertando o botão. E essa pessoa precisa querer também ajudar, né, nesse processo. Então, assim, tudo é sobre as pessoas e os incentivos que você está trazendo para essas pessoas operarem. Mas, de verdade, esse era um grande tema que eu sempre explorava, sempre trazia como uma temática, sempre me importava. Então, eu exercitei esse músculo desde a época do MOIP, no Guia Bolsa a mesma coisa, levei essa mesma visão, provocação para as coisas da Loft, né? E aí, quando surgiu um momento da gente ter esse desafio de pessoas, eles olharam e disseram, cara, vamos aqui. Só que eu tava assim, gente, o que é isso que tá acontecendo, né? Uma coisa sou eu falar disso como parte da diretoria, preocupada com esse tema. Outra coisa, tipo, ter que assumir tudo isso. Essa responsabilidade é sua agora. Exato, tipo, você tá com visões pra isso? Vai lá e entrega. Foi exatamente assim. E assim, cara, eu assumi esse desafio de pessoas num momento de empresa e de mundo que foi muito desafiador, porque a gente estava começando a escalar muito o nosso time, e você tem que ter uma atenção muito grande à cultura, e 1 mês depois que eu assumi esse desafio, a gente entrou em pandemia. Que belo presente, não? Exatamente. Maravilhoso, né? Mas foi exatamente esse choque que eu tive. Gente, já ia ser difícil presencial. Agora, a distância. Que a gente não sabe, tipo, ninguém sabe o que tá fazendo, a verdade era essa. Não, e não é só uma questão de distância, era uma questão de que o mundo tava num momento que ninguém tinha resposta pra nada, né? Exatamente. Então isso afeta as pessoas, ainda mais falando de pessoas, não era só uma questão de estarmos distantes, mas assim, estamos num momento delicado, difícil, tenso, né, com questões pessoais, familiares envolvendo isso, o desafio ainda não, triplica, né? Exponencial, assim, e eu brinco que, assim, nessa época foi muito importante, porque tava todo mundo querendo aprender. Como ninguém sabia a resposta, tava todo mundo trocando muito. Então, eu tive quase que um fast track, assim, né, de informação, porque tava todo mundo abrindo as suas práticas, o que tava questionando, o que tava fazendo, o que não tava fazendo. Então, também consegui absorver um pouco mais rápido do que talvez teria sido num processo mais analógico, por conta desse momento que a gente tava vivendo. É engraçado, só fazendo um parênteses, mas quando a gente fala, né, desse período de 2019 até final de 2021, tecnicamente são 2 anos, né? 2 anos e pouquinho atrás. Parece que faz 100.
Aham. E a gente está falando de um período de 2 anos, que parece que também durou 100. Né? Então, assim, é engraçado como tudo foi muito condensado, né? Sim. Durante esses 24, 26 meses que a gente está falando aqui, em todos os sentidos, né? Não, e muitos dilemas apareceram, né? Seja na empresa, seja no âmbito pessoal. Foram temas que a gente não era acostumado a ter que lidar. Cultura tem que mudar para abarcar essa coisa de remoto, tem uma coisa, diferença grande. E se a gente está falando de uma scale-up, contrata quantas pessoas por mês? Olha, a gente já chegou a contratar mais de 100 pessoas por mês. Por mês. Uau. Por mês, Então é exato. bastante. E contratar era só o primeiro passo. Né? Bastante volume. Não, é exatamente Contratar, isso. cuidar, treinar. Essas pessoas Exatamente, também. garantir que elas estão alinhadas, que sabem como estão impactando também o negócio e garantir que a gente está mantendo um bom clima e cultura dentro da empresa. Então, E logisticamente, né? Mandar o computador. Nossa, né? sim. Tem tudo isso. Né, também. assim, é muito desafiador toda essa realidade, ainda mais uma realidade que começa. Você com o remoto, você expandiu também as fronteiras. Então, o Brasil, ele não passa a competir só dentro do próprio Brasil. Ele está competindo agora com o mundo. É verdade. Então, você tem um desafio adicional de como que você mantém esse talento se sentindo pertencente à sua organização. Né, para ele não, eventualmente, com o jogo das moedas, né, a nossa moeda entra em desvantagem, exato. Então, tem que ter um elemento a mais. Claro. E a gente sempre tentou fortalecer, construir uma cultura muito forte para que as pessoas se sentissem parte de algo muito maior, né, por essa crença de que a gente quer construir uma empresa que vai deixar um legado, né? A partir do Brasil, exportar talentos, essa frase, quando o Flória falou para mim lá atrás, em 2019, foi uma das frases que mais ring a bell, assim, sabe? Tipo, cara, quero fazer parte. Porque eu acho que o Brasil, ele é um país que tem muito talento. Assim, as pessoas, como você falou, brincando de Natal, mas a verdade é que é isso... Brincando, mas é sério. Não, mas a verdade é que é isso para o Brasil. O brasileiro, ele é um povo muito criativo. Ele é um povo muito esforçado. Então, como que a gente consegue ou treinar melhor essas pessoas ou dar mais oportunidade? Eu acho que isso tem um potencial ainda a ser explorado, que várias empresas estão conseguindo começar a fazer isso, né? Eu acho que a Ambev é um super case de que fez isso e faz isso muito bem, mas certamente tem como fazer muito mais. E se todas as empresas tivessem essa percepção, eu acho que o nosso país, a partir do empreendedorismo, a partir da iniciativa privada, poderia prosperar ainda mais. Então, eu acho que a gente tem um pouco dessa noção dentro da Loft e a gente sabe que a gente está só começando, né? São 3 meses e meio. E ao mesmo tempo é algo que está gerando muito resultado, né? Tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro, possivelmente. Vou pedir uma coisa que eu nunca pedi. Se dá para colocar aqui uma inserção da capa que rolou da Exame sobre a Loft. Até porque eu acho que isso, de alguma forma, mostra que realmente já está gerando uma visibilidade. Né? Isso aconteceu, acho que no finzinho do ano passado, se eu não me engano. Capa da Carol Gellen, sensacional. É verdade, muito bonito, como sempre. Sou fã dela. Aquela capa tá sensacional. Né? Não, a Carol Gellen é a nossa expert aqui em capas. Quero deixar um abraço e o meu total fã, né, lá do fã das capas. Renata, como é um dia na sua vida? E eu não tô perguntando um dia profissional. Não tô perguntando a partir do momento que você dá logon. Tá bom. Tô perguntando um dia. Legal. Isso é bem interessante. Eu tenho um dia bem estruturado, porque assim, tanto eu quanto o meu marido, a gente trabalha bastante, né? E a gente sabe que a performance, ela não é feita só das horas que você está trabalhando. Não. Ela é feita também de como você está centrado na sua vida, né? Então, a gente garante que a gente consegue ter disciplina o suficiente para ter os nossos momentos, do que reenergiza a gente. Vou dobrar a minha anotação aqui. Vamos lá. Mas o nosso dia começa assim, mais ou menos às 6h30 a gente acorda, 7 horas a gente faz algum tipo de exercício. E aí, juntos? Não, cada um faz o seu. Bom. Eu faço 3 dias na semana personal, 4 dias eu corro. Então, normalmente tem um dia ali, eu tô me preparando para fazer uma meia maratona e tô achando esse desafio excelente. Tô fazendo coisas que antes eu nem imaginava que era possível. Então, eu comecei com o ano com esse compromisso e agora acaba sendo a corrida. Mas antes era Muay Thai, então eu sempre teve algum tipo de... com ela, Godoy. Não, já deixou Já fica claro aqui essa dica. Mas, então, começa ali 1 hora de exercício. Depois a gente toma café, o que a gente brinca que é o nosso momento sagrado, para poder trocar, começar o dia bem. Então, a gente guarda
ali 1 hora para tomar esse café, depois se preparar para começar a trabalhar. E normalmente eu começo a trabalhar umas 9h30. Então, a gente não tá falando do café da manhã, tipo, o meu que é pegar um expresso e tomar indo pra qualquer lugar. Não é correria. Tem um ritual do café da manhã. É um momento pra gente se reenergizar. Legal. A gente vai começar o dia, então a gente se alimenta. E assim, eu tenho algumas coisas que eu tenho muito claro o que são minhas comidas e bebidas preferidas. Eu amo água de coco, então todo café da manhã tem que ter água de coco. Eu posso estar onde for, esse café da manhã ele tem que ter uma água de coco. Porque já fica um símbolo, né? Sim. Já fica é um ritual, né? É um autocuidado quase, né? Tipo assim, olha, eu tô preservando algo que me faz bem. Então você vai criando esses símbolos que vão te dando pequenas energias e construindo isso. Então a gente faz esse ritual todo dia, toma esse café da manhã, conversa sobre a vida, faz uns sonhos ali de viagens. Sempre tem esses elementos no nosso café da manhã. E aí, depois a gente começa a trabalhar. E aí, normalmente, quando a gente começa a trabalhar, eu particularmente preservo de manhã as reuniões que eu preciso tomar decisão. Porque é onde eu vou estar com a cabeça mais... Exato, onde eu vou estar com a cabeça mais... livre de outras preocupações, porque eu não comecei a viver o dia ainda. E depois, à tarde, eu costumo ter one-on-one, troca com o meu time, ouvir mais deles. O que são os grandes temas que estão preocupando eles e tentar ir ajudando eles a navegar nos conflitos. Normalmente, esse dia vai assim até umas 7h30, 8h. Depois, eu costumo fazer alguma coisa que relaxa a mente, aí eu vou ler, eu vou ver algum seriado. O que você está lendo agora? Agora eu tô com um livro, Think Again, do Aidan Grant. Maravilhoso, que eu adoro essa mentalidade de você desconstruir conceitos e construir novos. Legal. Que é basicamente um reforço à abertura. Tipo, você tem que estar com a cabeça aberta. Né? É isso mesmo. A gente fala muito aqui de lifelong learning, né? E um dos conceitos justamente é esse, de você aprender, desaprender, reaprender. E isso vai fazer parte de toda a trajetória da sua vida, não é nem de carreira, né? Se antes já era uma verdade, agora, então, com esse tanto de mudança, isso é mandatório. Mas você contando aqui do seu dia a dia, eu lembrei de uma fala do Ricardo Basaglia, ele esteve aqui conosco, né? Foi entrevistado aqui no nosso videocast, ele é CEO da Michael Page. E ele fez uma colocação que eu nunca tinha olhado exatamente por esse ângulo, mas que faz todo sentido, e você, eu acho que na sua fala corrobora isso. Que o problema não é a gestão do tempo, é a gestão da energia. Né? Então, assim, a questão de você gerenciar 100%. O tempo é irrelevante se você não está gerenciando energia, porque você pode gerenciar o tempo e chegar num determinado momento sem a energia necessária. Como você disse que concentra aí no início do dia, né, as suas reuniões de tomada de decisão e à tarde as trocas, né? Como que você calibra essas energias? Porque são energias diferentes, né? Necessárias para cada um desses momentos. Você tirou a pergunta da minha boca. Eu ia perguntar como é que você chegou nesse framework de dia? Muita observação. Eu acho que esse é o principal, né? A gente... Cada um de nós temos as nossas químicas e os nossos processos, e eu acho que a gente tem que se observar. E, eventualmente, pode até depender do momento de vida. Pode ser que agora eu funcione melhor de manhã e daqui a um tempo eu comece a funcionar melhor mais pro fim do dia. E tá tudo bem. Vai depender da dinâmica que a gente vai observando das reações. Mas eu acho que esse é um ponto perfeito. A gestão da energia, porque é tudo sobre presença. O quanto você consegue estar concentrado e presente naquele local, né? Algumas coisas que valem a pena testar, por exemplo, hoje a gente está numa agenda que é quase back-to-back, né? Então, você termina uma agenda, entra na outra, parece consultório, né? Parece consultório, né? Tipo, gente, sai um, entra outro, sai um, entra outro, sai um, entra outro. Isso você já acabou a sua energia. Porque você tem que ficar rodando chaves na sua cabeça. Rodando chaves na sua cabeça o tempo todo. E isso é muito desafiador. É possível fazer isso, sim, mas isso é muito desafiador para você compor sempre a energia. Então, fazer algumas pequenas pausas é importante para você já recompor e estar presente. Garantir que você quando você estiver ali, você de fato está ali. Uma outra ferramenta que é super importante é você saber dizer não. Assim, olha, eu não tô preparado, isso não tô bem. Isso é um aprendizado, né? Que todo mundo tem que fazer na vida para poder
utilizá-lo, Sim. né? Hoje mesmo, eu cheguei pro meu time, eu tinha uma agenda que ia intercalando alguns one-on-ones, enquanto eu também estava com as outras agendas de só ouvir mesmo. Não precisava nem Você tomar... faz one-on-one com todo mundo do seu time uma vez por quinzena, uma vez por Uma mês? vez por quinzena. Uma vez por Uma quinzena. vez por quinzena. Mas a gente troca de forma bem mais constante, né? Então... O one-on-one formal, quinzena, mas a tá ali gente, sempre. exato. A gente troca de acordo com, enfim, as necessidades. Mas hoje, por exemplo, à tarde, eu tinha alguns one-on-ones e eu tinha essas reuniões de apresentação, que eu ia ser ali o ouvinte para coletar algumas informações para depois tomar algum tipo de decisão, né? Nesse momento, quando eu estava fazendo isso, olhando para a logística, eu cheguei para o meu time e fiz: galera, vamos fazer o seguinte, vamos mudar para sexta. Porque eu não vou conseguir estar com a cabeça presente, porque eu vou estar consumindo outras informações. E aí todos eles, tá tudo bem, já vamos mudar para sexta aqui. Então, é muito também de você entendendo como navegar e como ir construindo esses compromissos, respeitando o seu tempo, o tempo da outra pessoa e garantindo que quando essa junção acontecer, os dois estão indo pro melhor. Mas não foi fácil, tá? Chegar até aqui, pelo contrário. Eu tomava muito feedback do meu time, você não tá presente. Tipo, presta atenção, para de fazer. E aí, quando eles começaram, isso eram data points, né? Super importante, né? E por isso, ter essa conexão aberta é legal, porque vão ter coisas que você vai conseguir observar, mas vão ter coisas que você vai precisar aprender com o que os outros estão observando sobre você. Então, é uma eterna busca por fazer uma melhoria desse uso desse tempo, desse uso da energia, de você conseguir ir navegando. Mas, certamente, essa semana, sexta-feira mesmo, eu falei com o meu time, eu fiz, cara, tô sentindo que eu queria mais elementos para trabalhar aqui, vocês conseguem me passar um feedback? Então, é realmente você se entender como uma obra em eterna melhoria. Eu queria puxar esse ponto específico, porque... Me corrija se eu estiver errado, mas você me parece uma esponja de feedback. Adoro. No sentido de... a gente está falando desde o começo de carreira, as suas referências até... você falou, isso aqui é um data point, a forma como você montou o seu dia, fala assim, isso aqui foi observação. Então, pensando como um ouvinte ou como uma ouvinte que está nos escutando agora, como que eu posso replicar esse comportamento que parece ter bastante sucesso? Bom, quando eu penso sobre isso e quando eu converso com o meu time, o que eu penso, né? Todos nós somos ferramentas, né? Por mais frio que isso seja, a verdade é essa. A gente foi contratado para uma empresa e a empresa vai demandar algumas adaptações da gente. E, eventualmente, a gente vai precisar ser um martelo. Eventualmente, a gente vai precisar ser uma chave de fenda. Eventualmente, a gente vai precisar se ajustar de acordo com a situação. Não dá para eu achar que eu sou um martelo para sempre, porque senão tudo para mim vai ser prego. Né? Então, eu acho que tem uma questão da gente entender que é natural do processo de trabalho a demanda da adaptação. Não é sobre isso é bom ou ruim, não é sobre você, sabe? Acho que, no geral, a gente costuma achar que é muito sobre a gente. O ser humano tem um ego muito inflado, né? O mundo... E faz sentido, porque a gente vê o mundo a partir dos nossos olhos, né? Então, é óbvio que pra gente, esse é o mundo todo que a gente tá vendo. A gente é o centro do nosso mundo. Isso tá certíssimo. Isso é uma percepção construída. Tem várias teorias da psicanálise que explicam isso, mas quando você consegue entender que não é sobre você especificamente, que na verdade é sobre o que você vai impactar esse sistema, e você precisa ir construindo ferramentas e se adaptando para conseguir lidar melhor com essas situações, a coisa vai ficando mais leve. Uma vez, essa foi uma das dicas mais importantes que eu já recebi ao longo da minha carreira, que é assim, você tem dois seres humanos operando na sua cabeça. Um é o ser humano que tá lá, tipo, vai dar certo, vai, tipo, funciona. Esse é como se fosse o selfie 1, né? E você tem um outro ser humano que sempre tá duvidando, tipo assim, cara, isso vai dar errado, é sobre você. Tem aqueles desenhos do Pato Donald. Exato, o anjinho e o diabinho. Mas é exatamente isso. E no final do dia, aquele que você alimentar mais é o que vai dar certo. Se você alimenta muito mais um terror sobre você, meu Deus, vai dar errado e etc., isso vai ganhar força. Ao passo que, se você alimenta uma coisa do tipo, cara, isso é um problema e tá tudo bem. Se não tivesse problema, você não tinha por que ter sido contratado. Começa daí, então tá tudo bem. Na vida, né? Aquilo que a gente investe, cresce. O que a gente não investe, exatamente. Aquilo que você dá atenção é o que vai se materializar. Então, eu acho que tem um pouco disso, da gente entender que, cara,
o Karnal brinca com isso, né? Que ele fala assim, cara, se alguém tá te falando alguma coisa sobre você, ou isso é um fato ou é uma mentira. Se for uma mentira, você não tem que ligar. Se for um fato, porra, essa pessoa percebeu. Ótimo, exato. Tipo, que legal. Então, se só tem... meio que é uma forma simples de observar a coisa, mas no final do dia, é sobre isso. E por Funciona. isso... Funciona pelo menos para você fazer filtros, né? Do tipo, cara, isso aqui não é tão verdade, ou talvez isso aqui tem um traço de verdade. Com base nisso, o que eu posso fazer? Mas você toma nota de cada uma das coisas e depois deculpa, porque parece que você tem um método aqui. Cara, normalmente eu pego tudo que estão me trazendo e de alguma forma estruturada, pelo menos uma vez a cada 6 meses do meu time, isso eu faço, que é inclusive casado com o nosso processo dentro da Loft, e eu entendo o que são os grandes temas. E aí eu faço, beleza, dentro desses grandes temas, o que eventualmente a Loft está demandando de mim, no caso da Loft especificamente, e o que faz sentido eu investir tempo para desenvolver essa capacidade, né? E normalmente eu priorizo com base nisso, e aí eu faço um combinado com todo mundo, olha, isso aqui é o que eu vou desenvolver, faço pra cima, pra baixo, porque aí garanto que tá todo mundo me cobrando, e não tem pra onde eu não desenvolver essa habilidade que eu tô me propondo a. Então, eu faço isso quase que compartilhado. Você ativa o modo Renata curiosa e boa de estudar e vai embora, Exatamente, é isso mesmo. E pensando aí na sua trajetória até aqui, né, Renata? Se você pudesse voltar no tempo lá para Renata, no curso de Direito, ou antes disso, pudesse dar uma orientação, uma dica. Só uma? Só uma. Qual seria? Olha. Você tem um conselho. Um conselho, mas você vai ter um tempo reduzido e você vai poder dar só uma orientação. Qual seria essa? Olha, que curioso. Eu tenho muita curiosidade de saber como teria sido minha carreira se eu tivesse vindo para São Paulo antes. Antes da faculdade. Antes da faculdade. Ter feito faculdade aqui. Eu tenho muita curiosidade de como é que teria sido. Não sei se teria... Eu não consigo até hoje concluir se teria sido melhor ou pior, mas eu tenho curiosidade. Porque eu brinco que quando eu vim pra cá, como era tudo novo, e tem uma parte de eu nunca ter... Isso é interessante, isso também é outra coisa que não conto sobre mim, mas... Como eu nunca fui de uma empresa muito grande, muito estruturada, antes de vir trabalhar aqui, não tinha isso lá em Natal. Eu não tinha boa parte dos grandes tabus que existem, ou das grandes percepções que tem do que é o mundo corporativo, de como você de como você tem que atuar e etc. Então, eu sempre atuava do modo que eu achava que ia impactar melhor a empresa, que ia gerar mais valor, e etc. Veio dando certo, porque até assim, essa foi, inclusive, a ética de trabalho que eu construí. Que cara, eu sou um empreendedor dentro de uma empresa. Tipo, eu tô empreendendo junto com essa empresa. Exato, eu tô empreendendo junto com essa empresa. Então, eu tenho que fazer o máximo para maximizar o impacto dessa empresa. Como eu não tinha nenhum vício, eu acabei acreditando muito nisso, sabe? Quando você não tem nenhum filtro, digamos assim. Então, por isso que eu falo, eu não sei se eu não consigo concluir se seria melhor ou pior, mas eu tenho curiosidade. Então, talvez eu desse essa dica só pra ver no metaverso. A gente falou que ia falar do metaverso. eu desse essa dica pra ver no metaverso como é que teria sido. Mas eu acho que seria essa. Boa. E uma coisa que me salta aos olhos de novo é essa coisa do perfil empreendedor. E especialmente quando a gente fala de companhias que estão crescendo, esse é um perfil demandado, né? E o que você acha que são as características pouco óbvias, tanto tuas quanto que você nota nas pessoas com as quais você quer contratar ou que já estão dentro do seu time, que você acha que vale a pena quem está nos escutando se atentar? Legal. Olha, eu acho que tem algumas coisas, né? Acho que a primeira delas é a vontade de fazer acontecer, né? Acho que isso está muito inato em qualquer perfil empreendedor, até um perfil fazedor mesmo, né? Então, eu acho que essa vontade de fazer acontecer, eu acho que é importantíssimo. Eu acho que tem um outro ponto que para mim é super importante, que é essa pessoa ser confiável ou leal. Eu acho que sempre no ambiente que você está construindo coisas de forma muito rápida, você tem que acreditar muito na outra pessoa que está construindo com você. Do contrário, você vai estar criando ineficiências dentro do sistema por estar desconfiando. Então, eu acho que confiança é o mínimo que você tem que ter para trabalhar com... Tanto no trabalho, quanto na palavra, quanto no que ela está mandando bem, no que ela está fazendo. Exato. Tá. Eu tive uma coach uma vez que falou assim, olha, você pode confiar nas pessoas em termos de confiar, olha, eu acredito que você tem competência para isso e eu acredito que você não tem competência para isso. Ela fez, e isso não é uma coisa ruim. É só uma forma muito direta
de você falar pra pessoa, cara, isso é sua fortaleza, isso aqui é seu gap. Mas é muito curioso que a gente não opera assim, não é preparado para operar assim, né? Inclusive, esse é um super desafio que eu tenho, de como é que a gente deixa mais claro, como é que eu faço isso. Mas, dito isso, acho que confiança é, inclusive, de você conseguir deixar transparente para a pessoa, olha, isso aqui você manda super bem, confio em você, de olhos fechados. Nisso aqui eu tenho algumas preocupações. Então, acho que quando você vai construir uma relação de confiança e transparência, isso aparece. Acho que essas são as principais coisas, e eu acho que uma coisa muito importante para mim é essa questão de você estar constantemente aprendendo, que pode ser humildade intelectual ou capacidade de aprendizado, curiosidade, enfim, mas eu acho que isso para mim... Ou tudo junto. Porque eu acho que isso para mim é fundamental, principalmente quando tudo muda. Sim. Né? E no final do dia, não é sobre você tá certo ou eu tá certo, é sobre a gente conseguir fazer algo maior para a empresa. E provavelmente o que vai ser construído vai ser algo entre a percepção do Godoy, a percepção do Felipe e a percepção da Renata. É sempre coletivo, né? E provavelmente, exato, uma soma muito impactante dessas três opiniões. Então, a gente precisa de pessoas que acreditem nisso, que queiram construir nesse formato, né? É meio que uma plataforma aberta para construção, mais colaborativa. Renata, estamos chegando aqui no finzinho do nosso bate-papo, mas não sem antes uma pergunta que eu acho que tem tudo a ver com o que você nos relatou até agora. Essa questão do desafio surgiu muito, né, hoje. Uhum. Os seus desafios como motivador, qual é o próximo desafio da Renata? Bom, dentro de Loft, escalar Loft. Acho que a gente tem que garantir consistência na nossa cultura, garantir consistência dentro de todo o sistema que a gente tá fazendo de forma escalável. Isso dentro da Loft é isso. E fora da Loft, espero eu que empreender. Falei tanto disso, né? Exato. Uma hora tinha que chegar. E correr uma meia maratona, né? Aí correr uma meia maratona. Isso aí já tem até data. O que você tá aprendendo agora, Renata? Qual que é o teu foco de aprendizagem agora? De como construir de forma escalável esse sistema. Então, pensa que agora a gente está nesse desafio de linkar estratégia com planejamento anual, com os roadmaps que a gente tem dentro de casa, com os incentivos que a gente traz para esse sistema. Isso a gente tem setado para o momento de Loft. Como que a gente escala isso? Como que você garante que cada pessoa sabe como está impactando a companhia? Como que ela entende o papel dela no todo? Então, a gente está construindo isso agora, e eu particularmente estou aprendendo isso. Grande desafio, mas um bom desafio. Né? Excelente desafio, e que serve para qualquer estágio de empresa que você entrar, ou empreendimento que você vai fazer. Então, assim, eu estou super animada com esse desafio. Renata, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, adorei o nosso papo. Acho que você trouxe aí uma percepção muito importante quando a gente pensa em carreira, que é de motivação, que é o de realização, mas que também tem a ver aí com propósito, né? Eu acho que encontrar esse propósito, por mais estranho, por mais abstrato que às vezes pareça no começo de carreira, ou quando a gente está iniciando uma jornada profissional, é sempre importante tê-lo no horizonte e conhecê-lo, né? Porque a questão não é... Sim. Você precisa conhecer, você precisa se conhecer para conhecê-lo, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Todo sucesso para você, para Loft. Esperamos notícias. Inclusive da sua meia maratona. Exatamente. Vai dar certo. Nos marque. Na foto eu vou marcar vocês. Já com medalha lá. Muito bom. E para fechar, o recadinho que você sempre dá, né? Exatamente. Você que nos assiste, que nos ouve agora, não esqueça de avaliar este podcast do Spotify, na plataforma onde você escuta, ou até no YouTube. Dê o seu joinha e se joinha, ó, tá virando youtuber. Porque a principal maneira da gente crescer e contar o que não contam sobre carreiras fantásticas como a da Renata é alcançando mais e mais pessoas. Então, comenta aqui qual foi o seu principal insight sobre o episódio de hoje. Mande sugestões de perguntas para os próximos e eu te aguardo, é claro, no próximo episódio. E eu sempre reforço que a gente lê de verdade e a gente responde, tá? Então, mantenham-nos informados. Muito legal. Obrigado, pessoal. Renata. Foi um prazer. O prazer foi nosso. Até mais e nos vemos no próximo episódio.